Samuel, assim como meu filho, é autista. E assim como meu filho, o Samuel também precisa usar o canabidiol. Para o caso do Samuel, o canabidiol é ainda mais importante porque ele tinha cerca de 60 convulsões por dia antes de começar o tratamento. E os medicamentos convencionais não estavam resolvendo. Eu importo o canabidiol dos Estados Unidos porque a lei permite isso. A dona Cleusa, ela não teve a mesma condição e aí, em 2020, ela resolveu plantar no quintal da casa dela para extrair o remédio por conta própria. Na época, ela conseguiu uma autorização na justiça para plantar. Até aí, tudo corria bem. Só que um dia, ladrões invadiram o quintal dela e furtaram 5 pés da planta. Ela foi Essa até parte a eu não sabia. delegacia comunicar o crime e aí que o pesadelo da família começou. O delegado ele abriu um inquérito contra a família por tráfico de drogas, conseguiu uma ordem judicial de busca e apreensão para apreender e queimar toda a plantação Mano. dela e prendeu em flagrante o senhor Ricardo. A dona Cleusa ela só não foi presa porque ela estava viajando. O conselho tutelar, inclusive, tentou levar o Samuel, mas não conseguiu. Para piorar, a ordem judicial que permitia a dona Cleusa plantar foi revogada. O Samuel ainda por cima presenciou toda essa humilhação. Imagina como que o Samuel se sentiu. Hoje a dona Cleusa e o senhor Ricardo estão respondendo em liberdade aí o inquérito e eles podem, se condenados, pegar até 15 anos de prisão. Eles não podem mais nem ter o remédio em casa. E se fosse o seu filho? A maior vítima disso é o Samuel, que hoje está sem a medicação que tanto precisa e que tanto. Algumas semanas ou alguns meses depois do ocorrido, o Samuel morreu sem o medicamento, tá? Eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem se eu preciso falar mais alguma coisa, mas se você é a favor de que pessoas sejam presas por plantar uma planta que ajuda no tratamento também, em um dos casos aqui, de crianças autistas, e pior ainda, muitas vezes com base em religião, religião essa que diz que tudo que Deus criou é para o homem usar, religião que em nenhum momento fala contra a maconha, mas fala contra o álcool várias vezes. E geralmente quem critica as pessoas que consomem maconha são pessoas que consomem álcool. O álcool é mais criticado na Bíblia do que a cannabis, que não. Quando é mencionada, a gente vai ver um vídeo depois, eu vou postar aqui, mas a cannabis, quando ela é mencionada na Bíblia, ela é mencionada de uma maneira positiva. Depende de como você interpreta a tradução. Até porque a Bíblia foi traduzida trocentas vezes. Mas em uma das traduções da Bíblia, se fala do cânhamo de maneira positiva. Então, eu não sei nem se eu preciso colocar mais alguma coisa aqui. Se você defende que essa família continue sendo devastada pelo Estado dessa maneira, você é uma pessoa podre, mano. Na boa, assim. E, além disso, tem esse vídeo aqui agora contextualizado da dona Cleusa, mãe do Samuel, que faleceu. Poderíamos até dizer que a polícia e o Estado brasileiro mataram uma criança autista. Eu acho que não seria exagero dizer isso, né? E aqui tem o depoimento da dona Cleusa, uma querida, que tem gente que quer botar na cadeia essa senhora aqui e acha um absurdo colocar na cadeia quem tentou dar um golpe de Estado no Brasil, né? Incrível. Comecei a comprar cannabis por 1.200 o primeiro mês, o segundo. No terceiro já não consegui mais, porque eu já não estava conseguindo comprar o alimento que o Samuel precisava. Só para deixar claro aqui, ela podia comprar, ela podia importar dos Estados Unidos, ou seja, comprar em dólar, o que é caro pra caramba, uma coisa que ela poderia plantar no quintal da casa dela sem gastar nada. Não, não é imbecil num nível extremo uma lei uma lei assim que te permite comprar do estrangeiro e dar dinheiro para outro país um produto, mas ele não permite você produzir esse produto dentro da tua própria casa.
Vamos continuar vendo. Samuel não comia glúten, ele não comia açúcar. Eu cuidava muito da alimentação dele para que o conjunto do tratamento desse certo, né? Então, eu não conseguia mais comprar as coisas para o Samuel. E aí eu peguei e falei para o fornecedor, fulano, eu não vou conseguir. E ele falou assim, então eu vou te dar umas sementes. E eu falei assim, então, muito obrigada. Ele me mandou as sementes e eu comecei a plantar e a fazer o óleo do Samuel em casa. Ficava muito bom. Posso dizer que ele ficava até melhor do que o que eu pegava no fornecedor, porque cuidava com muito carinho, tanto eu como meu esposo, com aquelas plantas, né? Não se usava nenhum agrotóxico, Mano, nada, absurdo, né? cara, A absurdo. planta tratada com todo carinho. E alguém denunciou as minhas plantas, claro, assim, tem alguém, né? Alguém denunciou as plantas e eu recebi uma intimação. Eu recebi a visita um dia de manhã da polícia militar. Eu estava sozinha com o Samuel, dando o café da manhã para ele. Aquele dia eu deixei ele brincar muito com o meu celular. Eu vejo que Deus ele vai guiando uma mãe atípica, sabe? Vai escondendo uma mãe atípica. Eu já fui escondida da polícia muitas vezes, né? Porque, infelizmente, nós temos que viver fugindo. É traficante, né? Uma mãe atípica ser conhecida como traficante. Eu faço parte até dos jornais da minha cidade como traficante, né? Então, quando comecei a fazer a segunda leva do remédio dele, que a polícia chegou lá em casa nessa manhã. Eu estou um pouco confusa, gente. Peço desculpa para vocês, porque eu estou num processo difícil de luto. Difícil. Então, eu peço desculpas. A polícia chegou na minha casa e falaram para mim assim, nós precisamos arrancar. Eu tinha vários pés de maconha no quintal, mas ele só viu um, porque não sei se foi o vento ou o passarinho, caiu no chão. Os outros eram um vaso e aquela árvore cresceu muito. Então, quando ela começou a dar pistilo para dar flor, eu falei, nossa, eu vou ter remédio, muito remédio aqui, gente. Olha quanta flor que vai dar. Então, quando eles chegaram na minha casa, eles só viram aquela árvore, aquele pé, e aí o delegado mandou eles arrancarem o pé, arrancaram o pé, colocaram em cima da viatura, deram uma volta comigo numa cidadezinha de 17 mil habitantes, Meu chegaram Deus na do delegacia, céu, cara. colocaram o pé, eu e o Samuel, uma criança autista de grau 3, e fizeram tantas fotos e tudo, e aí me levaram para Frutal, porque o delegado estava lá. Então eu fui para Frutal, quando eu cheguei lá, que o delegado me recebeu, ele falou para os policiais, não, gente, essa mãe é uma mãe atípica, ela não é uma traficante, que é isso? E esse delegado, ele falou para mim assim, a senhora entra, isso foi na pandemia, entra com um pedido de HC que eu vou ajudar a senhora. E eu entrei com um pedido de HC e o pedido de HC saiu com uns 3 meses, sem número de plantas. E eu fiquei muito feliz e comecei a plantar. E estou ali plantando a cannabis do meu filho evoluindo, presa dentro da minha casa. O Estado, eu busquei ajuda no Estado, eu busquei ajuda na Prefeitura, eu busquei em todo lugar e eu não encontrei. Então eu tinha que arregaçar as mangas, porque se ele tinha um cérebro 80% comprometido, ele estava vivo e eu estava ali cuidando dele. Apesar de toda a ciência não me dar respostas, a cannabis me trazia as respostas que eu buscava, né? Os caras querem botar na cadeia uma senhora que só queria salvar o próprio filho. Esse é o Samuel, tá, rapaziada? Esse é o Samuel. Se um dia tivermos alguma lei num sentido mais amplo da legalização e tal, essa lei poderia vir a chamar Samuel, né? Lei Samuel. Se tiver alguém aí com poder, deputado, sei lá que porra, e puder acatar essa minha sugestão de dar o nome da lei um dia que vier, né? Se a gente vier a ter uma lei que legalize, pelo menos medicinal, que ela venha a chamar Lei Samuel.